Olha só, pessoal, e para quem nunca viu, né, o planeta Terra dividido em placas tectônicas, isso aqui é o planeta Terra em placas tectônicas, tá? Nós temos regiões aonde as placas estão se afastando uma da outra, que é ali no meio do Oceano Atlântico, tá? Na dorsal mesoatlântica que chama. A gente tem lugar onde uma placa está entrando embaixo da outra, que é o caso dessa plaquinha aqui, ó, chamada placa de Nazca, que entra embaixo da placa sul-americana, beleza? A placa de Nazca, ela entra embaixo da placa sul-americana. Essa região toda aqui da América do Sul, na borda ali do Chile, a gente chama que é uma zona de subducção. Esse que é o nome, tá? Quando uma placa entra embaixo da outra, a gente fala que a gente está numa zona de subducção. Então é isso que está acontecendo ali. Por isso que o Chile é um dos países que mais tem terremoto no mundo, por isso que o Peru tem muito terremoto, por isso que a Colômbia tem muito terremoto, tá? Por conta de uma placa estar entrando embaixo da outra. Quando que acontece o terremoto? Quando essa placa que está entrando embaixo da outra começa a derreter, isso aí causa o terremoto. Beleza? A gente tem também, por que na Venezuela tem bastante terremoto também? Que tem uma placa caribenha ali, ó, tá? Ali você tem uma placa caribenha que ela tá deslizando com relação à placa sul-americana. E você tem toda essa região aqui, ó, do Oceano Pacífico, que a gente chama de Anel de Fogo. Por quê? Porque é justamente as regiões do planeta onde tem mais vulcões e terremoto. Vulcão e terremoto tá relacionado. Isso sim. Aonde tem borda de placa é onde você tem a maior quantidade dos vulcões. Então, por exemplo, você pega o Japão, tem muito vulcão. Você pega toda a região ali da Indonésia, tem os maiores vulcões do mundo. Você pega toda a região aqui da América do Sul, Chile, por exemplo. Existe uma estatística que fala que o Chile é o país que mais tem vulcão proporcional à sua área, por exemplo, tá? Então, o Chile tem muito vulcão. Os Andes, né? Tem muito vulcão nos Andes. Toda a borda ali, o único lugar, olha só que interessante, né? Tem lugares que tenho vulcão e não é borda de placa. Qual que é um desses lugares? É ali no meio do Anel de Fogo. Aqueles pontinhos ali que são as ilhas do Havaí. Como que é o vulcão do Havaí? O vulcão do Havaí, ele não é um vulcão de borda de placa, mas ele é um vulcão de um negócio chamado hotspot, tá? Hotspot é uma anomalia que você tem no manto da Terra e que, por conta dessa anomalia, o material do manto chega até a crosta e forma essas ilhas vulcânicas, como no caso do Havaí. Tem uma placa aqui embaixo que é muito interessante, que é a Scotia Plate, que a gente chama, que causa muito terremoto perto da Antártica, tá? Muita gente, mas a Antártica tem terremoto pra caramba por conta dessa placa aqui. Por que o Brasil, né? A gente fala que o Brasil não tem terremoto? Por dois motivos. Primeiro, que o nosso terreno, ele é formado pelos crátos, que a gente chama, que são terrenos extremamente antigos, extremamente já consolidados. E outra, né? Se você pegar o Brasil ali, ó, você vê que o Brasil está exatamente no meio da placa sul-americana. Ele tá longe tanto da borda dos Andes, né, aqui do Pacífico, como da borda lá no meio do Oceano Atlântico. E isso faz com que o Brasil fique protegido, né? Não tem terremoto. Ah, Sérgio, mas o Brasil tem terremoto. Verdade, o Brasil tem terremoto. Por quê? Porque existem, né, terremotos que são causados, por exemplo, por acomodação de falha, tá? Por região onde você está construindo uma hidrelétrica, por exemplo, e você alaga para construir a represa da hidrelétrica, aquilo ali causa movimento de terra. Esse movimento de terra causa terremoto. Região que tem muita mineração, então você tem as explosões ali para abrir as cavas das minas e tudo mais. Isso causa terremoto também. Então, obviamente, são terremotos? São terremotos, é a terra tremendo, tá? Mas não são terremotos causados pela movimentação de placas tectônicas. Então a gente tem essa diferença aí, mas no Brasil tem. Agora tem um ponto muito legal sobre... Então, ontem teve tremor na Paraíba. É normal, tá? É normal. O Nordeste, Bahia, tem muito tremor e tudo mais, porque são locais que tem muita falha geológica. E quando você tem essas falhas geológicas, você tem a acomodação delas. E quando elas se acomodam, você tem esses terremotos. Tem um negócio que é muito interessante, que é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas o Acre, o estado do Acre, é o lugar do Brasil onde tem mais terremoto. E por que o Acre tem tanto terremoto assim? Vou mostrar para você agora e você vai entender definitivamente. Os maiores terremotos do Brasil são registrados, por incrível que pareça, tá? No Acre. Beleza? E isso tem um motivo, que está ligado com aquela placa de Nazca que a gente mostrou ali, tá? Está ligado com a placa de Nazca, está entrando embaixo da placa sul-americana e chega um ponto em que a placa sul-americana
ela começa, ela é uma placa mais, ela é uma crosta menos consolidada, e à medida que ela vai entrando e vai mergulhando no manto, ela começa a derreter. Quando ela começa a derreter, ela começa então a sair os pedaços dela. E esses pedaços aí da placa de Nazca é que acabam causando então os terremotos. Só que você tem que fazer um negócio que a gente chama de projeção. Você tem que projetar. Quando você projeta o ponto em que a placa de Nazca... Deixa eu ver aqui se eu acho que não estou conseguindo... Peraí. Quando você projeta o ponto em que a placa de Nazca começa a derreter e projeta ele na superfície, ele bate aonde? No Acre, meu amigo. Exatamente no Acre. Isso aí é um videozinho, né? Uma animação mostrando que seria essa subducção aí. Eu tô tentando... Pô, eu tinha um desenho muito legal que eu mostrava aí certinho. Mas é por isso que no Acre você tem terremotos. Chega a ter terremotos até de alta magnitude, tá? Magnitude 6, magnitude 6,5 e por aí vai. Mas é causado justamente por conta disso. Isso aqui são os terremotos no Brasil. Esse mapa do lado de cá é de 1720 até 2019, tá? Olha aí a quantidade de terremoto que teve no Brasil. E esse aqui é de 1939 a 2019, terremotos acima de magnitude 3,5, tá? Então, o Brasil não é errado, obviamente, falar que o Brasil não tem terremoto, né? Tá? A quantidade até razoável de terremoto. Obviamente que a maior parte deles são terremotos de baixa magnitude, mas já teve alguns terremotos de magnitude 6, ó. Então, ali no meio do oceano ali, ó, por conta daquela montanha no outro mapa aqui, ó, é esse aí, ó. Esse é um terremoto de magnitude 6 famoso que teve no Brasil, porque aquilo ali coincide com aquele alto ali, ó, no oceano, tá? Então, você tem essa questão. Você vê ali no meio do Mato Grosso também, ó, terremotos de alta magnitude. Agora, olha a concentração de terremotos no Acre. Olha a quantidade de terremoto no Acre. Por conta disso que eu falei para vocês. Quando a placa de Nazca tá entrando embaixo da placa sul-americana e ela derrete, se você pegar esse ponto em que ela derrete e projetar na superfície, ele bate exatamente no Acre, tá? Então, por isso que o Acre tem uma concentração gigantesca de terremotos. E uma outra coisa muito interessante, aquelas bolinhas ali, ó, transparentes, são terremotos que não aconteceram no Brasil, porém foram sentidos no Brasil. Então acontece isso também, pessoal. Por quê? Porque a onda, né? O que acontece no terremoto? Terremoto, você tem ou uma placa deslizando com relação à outra, ou uma se afastando. Então aqui você tem regiões de transcorrência, que a gente chama, regiões de placas divergentes, que se afastam, e regiões de placas convergentes, que são as regiões de subducção. Beleza? O que acontece? Quando que acontece um terremoto? Você tem uma energia que começa a ser armazenada naquele ponto ali, que aquelas placas estão se encontrando. Imagina que você tem uma placa aqui, ó, pressionando a outra aqui, ó. Eu tô aqui, ó, tô acumulando energia, até que chega um ponto em que essa energia, ela tem um valor que acaba rompendo esse contato aqui das placas, entendeu? Então chega um ponto aqui, ó, um ponto crítico em que eu tenho a liberação de energia. Quando eu tenho a liberação de energia, que acontece o terremoto. É isso. Terremoto é isso, tá? Então, eu tenho uma placa aqui que ela tá entrando, de repente ela dá uma escorregada. Ela tá forçando a entrar aqui, ó. Pum, escorregou. Tem o terremoto. Eu tenho uma placa, o da Venezuela, né? Aquele famoso lá de agora. Eu tenho uma placa deslizando com relação à outra. De repente, eu tenho o atrito. Quando acontece isso, são propagadas ondas no interior do planeta Terra. Por isso que a gente prova com terremoto que a Terra não pode ser plana. Porque não tem como na Terra plana ter terremoto. É impossível, tá? É impossível ter terremoto na Terra plana, porque a Terra plana não tem placa tectônica. Se não tem placa tectônica, não tem terremoto. Show? Então você tem a propagação de onda. Essas ondas, elas têm ondas que atravessam o planeta Terra. Eu trabalhei durante uns 8 anos no Observatório Sismológico da USP. Aliás, um abraço para todos os meus colegas lá da Universidade de São Paulo, ali no IAG. E meu trabalho era, todos os dias, registrar os terremotos que tinham chegado e fazer uma série de cálculos com as ondas, a onda primária, a onda secundária, as ondas superficiais e tudo mais. Então essas ondas viajam pelo interior da Terra e vão sendo registradas no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. Isso é muito legal o que acontece. As ondas que causam destruição nos terremotos
são as ondas que viajam pela superfície da Terra. A gente chama das ondas Rayleigh e ondas Love. São essas que são as ondas sísmicas que são responsáveis por causar a destruição, tá? Mas o terremoto tem uma série de ondas que vêm direto, que a gente chama de onda primária, onda que... Deixa eu pegar aqui um mapinha aqui para vocês. Então, essas aí são as ondas. Então, aconteceu um terremoto, tem as ondas que viajam direto pela Terra. A gente chama de onda P, que é a onda primária, tá? Aí, a Terra é dividida em camadas, certo? Então, você tem a crosta, você tem o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo, o núcleo interno. Cada onda sísmica, ela passa por uma camada, e quando ela passa por uma camada da Terra, parte dela é refletida, parte dela é refratada, depois na outra camada acontece a mesma coisa, e assim você tem tudo isso aqui, ó, que acontece, tá? As ondas, onda P, o que é a onda P? A onda P é a onda que ela se mexe no mesmo sentido de propagação. Então, imagina que você pega uma corda aqui, ó. Aqui, ó. Vou usar isso aqui, vai ser legal, ó. Isso aqui, ó. A onda P é essa onda aqui, ó. Tá, ó. Ela tá se movendo no mesmo sentido de propagação da onda, beleza? A onda S é a onda que se mexe transversal. É essa aqui, ó. Aqui, ó. Transversal. A onda se propaga para cá e a onda se mexe assim. Essa é a onda S, tá? Tem uma coisa muito interessante no planeta Terra e quem estuda ondulatória. A onda S não se propaga no líquido. Então, em lugares que são liquefeitos, a onda S não se propaga. Por isso que a onda S, ela não consegue penetrar o núcleo externo da Terra, tá? Porque o núcleo externo da Terra, ele é líquido. Ela não consegue passar. Ela só passa pela crosta, pelo manto e tudo mais. Já a onda P não, ela consegue fazer isso. Cada onda que você vai registrando, ela tem um nome, tá? Então é a onda P, depois PS, depois SS, PSP e tal, que é a transformação de uma onda para outra. E existe uma região que a gente chama região de sombra da onda S. Então, qualquer equipamento que tiver numa região dessa aqui não vai registrar a onda S, só vai registrar a onda P, porque a onda S não se propaga no fluido, beleza? Então é isso aqui. Fora isso, nós temos as ondas superficiais, que aí é a onda Rayleigh e a Love. Essas, elas não entram pelo interior da Terra, elas vão na superfície e é elas que causam destruição, tá? Então, é isso que acontece. Tem diferença de força no terremoto quando as placas são as que raspam, como na Venezuela, ou que as vão uma sobre a outra? Cara, não tem. Isso aí não tem, porque você pode ter terremotos de grande magnitude numa e de pequeno na outra e vice-versa. É possível uma placa romper, ela derrete, né, cara? Na verdade, a placa tectônica derrete. Pergunta burra. Existe algum estudo que indique alguma relação entre o aumento da temperatura média global da superfície da Terra e essas atividades em alguns pontos? O El Niño poderia ter relação? Ótima pergunta, idiota nada, cara. Não tem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O terremoto, cara, ele é uma coisa que acontece no planeta Terra, desde que o planeta Terra é assim. Tanto tem terremoto em região fria, quente e tudo mais. Isso aí não tem. Do mesmo jeito que não tem relação com explosões solares, não tem relação também com esse lance. O El Niño é uma coisa da atmosfera. Agora eu vou mostrar um negócio muito legal para vocês. O pessoal tem falado, né, que tá tendo muito terremoto. Japão, não, tá tendo muito terremoto ultimamente. A Terra vai acabar. Não pode ser assim e tudo mais, né? Muito bem. E existe um negócio chamado Serviço Geológico Norte-Americano. Coloca para nós. Isso. Olha aí, pessoal. Isso aqui é o mapa, tá, do Serviço Geológico dos Estados Unidos. A gente chama de USGS. Está aqui na tela agora terremotos com magnitude maiores que 2,5. Olha quantos terremotos de magnitude 5 a gente teve, ó. Aí a gente teve aquele ali, ó, do Peru ali, ó. Clica nele ali, ó, Aniso ali, ó, que tá em vermelho. Isso, clica nele. Isso. Tá aí, ó. Então, hoje, né, por coincidência do destino, nós tivemos esse terremoto aqui. Foi um terremoto de magnitude 6,7, que aconteceu a 31 quilômetros, né, da cidade de Aniso, no Peru, e a 99 quilômetros de profundidade. Isso é um terremoto extremamente profundo, tá? Extremamente profundo. Clica nele ali para nós. Aqui tá, ó. Aí o SGS, ele traz tudo sobre este terremoto. Olha que legal. Então tá ali, ó, a hora que ele aconteceu. Isso aqui é o que eu fazia, tá? Eu fiz isso aqui durante anos e anos da minha vida. Tá? E aí você tem lá o mapinha onde ele aconteceu, a região que ele afetou. Isso aqui, ó, tá? É tudo terremoto que teve perto. Olha aqui a quantidade. Cada bolinha dessa é um terremoto.
Tá? Então, assim, acontece terremoto todo dia. E aqui está o mapa, a informação mais importante, ó, que é as perdas econômicas e as fatalidades estimadas. 0. Ué, mas não foi um terremoto de magnitude quase 7, 6,7 de magnitude? Isso não é um terremoto forte? Não era para acabar com o planeta? Então não é, cara. Porque o terremoto, o que importa dele são vários aspectos. O primeiro, obviamente, é a magnitude. O segundo é a profundidade. O terceiro é onde ele ocorreu. Se ele ocorre numa região muito populosa, se ele ocorre numa região que está acostumado a ter terremoto, tá? Tudo isso é levado em consideração. Então, assim, tá lá, ó. Olha a quantidade de terremotos de magnitude 5 que aconteceu hoje. Olha aí a quantidade, tá? Então você vai ver na Indonésia e tudo. E se você ver bem, olha bem o mapa, você vai ver o quê? Que a maior parte dos terremotos aconteceram aonde? No Círculo de Fogo, que é aqui no Pacífico, ó. Pega ali a América do Sul, Estados Unidos, ó. Olha lá o Alasca, quanto terremoto que aconteceu. Japão, aconteceu um ali, Indonésia e até aqui embaixo. Estão vendo? Então, assim, tá acontecendo muito terremoto no mundo? Não. Tá normal, entendeu? Tá super normal, na verdade. Tá mais do que normal. Então aí todos os terremotos, e você pode deixar isso aqui ligado na sua casa, que ele vai mostrando ali, ó, 49 terremotos com magnitude acima de 2,5. Tem terremoto fraquinho, tem terremoto mais forte aí, ó. Tá vendo? Aí 4,8 e aí vai, ó. Então, não é assim, cara, que tá tendo, pô, mas tá tendo muito terremoto, vai acabar com o planeta. Pô, hoje teve um de 6,7 no Peru. 0 fatalidade, 0 dano, entendeu? Então não se assustem. Ô, Sérgio, mas parece que tá tendo mais. Aí é que entra o meu ponto, tá? Hoje, todo mundo, cara, tem uma câmera na mão, entendeu? Então qualquer coisa que tremeu, caiu um copo, tal, não sei o que, a galera vai lá e filma. E aí você fala, pô, olha lá, mais um terremoto, mais um terremoto. O que está acontecendo, e isso é legal pra caramba, é uma divulgação muito maior dos terremotos. A gente tem uma grande quantidade de perfis hoje no X que são dedicados a divulgar terremoto. A gente tem páginas e mais páginas no Instagram, no Facebook, que são dedicadas à divulgação de terremoto, e isso causa uma falsa impressão pra gente de que nós estamos tendo muito mais terremotos do que o normal, enquanto não está. Está tudo dentro da normalidade, tá? Está tudo dentro da normalidade. São as regiões, são as bordas de placa, a gente já sabe onde esses terremotos vão acontecer, basicamente. É isso aí, ó. Não é mais terremotos, é mais acesso à informação. Exatamente. E aí, como terremoto é algo, né? É uma disciplina muito específica, que é campo de estudo de quem fez o meu curso, que é Geofísica, aí começa até a espalhar para todo mundo. Eu acho legal demais. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, quanto mais pessoas estiverem interessadas em ouvir sobre os terremotos, em estudar sobre os terremotos, isso é sensacional, cara. Isso aí é sensacional, tá? Então, eu não acho ruim nem um pouco. Por isso que a gente tem que vir aqui e esclarecer para as pessoas, tá, que não tem nada de errado. Tá? Está tudo normal.